Parte 3, Capítulo 1. Longe do casulo. Quem não reconhece suas fragilidades não sabe discernir seus limites, pois os horizontes são extensos, se souberem por onde procurar. Nessa jornada, a arrogância é uma distração, como uma gaiola, impede que este alcance aconteça. Durante o caminho há uma descoberta. Depender não é ruim. Na verdade, a dependência é libertadora. Limitações existem para que ocorra submissão a Deus. Quando elas forem reconhecidas, significará que este horizonte já foi alcançado. Uma das características que marcam o relacionamento entre Deus e o homem é o livre-arbítrio, que alguns cristãos preferem chamar de livre agência, isto é, a capacidade de gerir as próprias ações nas coisas desta vida. No início de tudo, o Criador já havia estabelecido esta posição na relação que tinha com Adão e Eva, ao dispor diante deles a árvore do conhecimento do bem e do mal, para representar essa opção de escolha. Os dois poderiam aceitar esse limite ou ultrapassá-lo, acreditar no que Deus dizia que era melhor para eles ou crer em segundas opções. Esse contexto não está fora da nossa realidade. Na verdade, nos encontramos frequentemente em situações similares a esta quando nos deparamos com escolhas. Ao estarmos envolvidos no relacionamento com Deus, desenvolvemos uma característica de autoanálise que nos leva a concluir qual é a motivação de desejarmos mais uma opção do que a outra e se esta opção está de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida. Se ela não envolve o pecado, nem vai contra os ensinamentos que Jesus nos dá por meio da Bíblia, podemos nos inclinar a ela e pedir a confirmação de Deus antes de escolhê-la. Entretanto, geralmente nos inclinamos contra estes princípios durante a decisão. O caminho que é referente à vontade de Deus geralmente carrega consigo uma responsabilidade maior do que o caminho que a nossa própria vontade escolheria. Para esses momentos de conflito, temos um manual a ser seguido. Atente ao que está escrito em Mateus 7,14. Entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Provérbios também é um ótimo livro para nos lapidar conforme a versão que Deus espera de nós. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Provérbios 22:3. Leia Romanos quando estiver com dúvida sobre a identidade que possui no Senhor. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Enfim, não estamos desamparados e não precisamos continuar na ignorância, porque o nosso carpinteiro não permitiria tal coisa. Antes, faria com que as pedras falassem para nos convencer de que ele veio para nos tirar da miséria e nos livrar de nós mesmos pelo poder da sua graça. Assim como essa disposição de caminhos está entre nós, esteve entre a época do Novo e Antigo Testamento. Deus deu a opção de escolha para todas, e por isso muitas mulheres presentes na Bíblia não se alinharam com a boa vontade do Senhor. Algumas provaram do caminho e, ao longo dele, desistiram, enquanto outras nem chegaram a conhecê-lo. Muitas não foram sensíveis ao Espírito Santo para discernirem a vida que Deus tinha preparado para elas. Não buscaram a verdadeira identidade que o Senhor tinha para lhes entregar, aquela versão que é encontrada nele. Negaram sem perceber a essência que Deus lhe entregou quando as formou. Nossa natureza não condiz com os desejos carnais, pelo contrário do que muito ouvimos dizer. Na verdade, fomos criados por Deus e nossa natureza está nele. Porém, com a abertura do pecado, nos fragilizamos, e esta essência foi ofuscada. A partir de então, toda tendência é estarmos progressivamente mais e mais distantes de Deus. E não fazemos isso porque nossa natureza desejar o que a carne oferece, mas porque, desde a escolha de Adão e Eva, fomos submetidos a viver distantes do Criador. Confusos, em busca de resquícios que supervalorizamos, estamos tentando amenizar a perda que é viver longe dele e distantes de saber plenamente o que ele significa para nós. Dentre as mulheres que viveram em comunhão com Deus, mas se perderam no propósito,
está a primeira a ser criada pelo Senhor, aquela que teve a iniciativa de romper com o relacionamento entre o homem e Deus. Eva nasceu de um incentivo maravilhoso, traçando nossa essência e nosso propósito. Ela foi a única mulher que viveu plenamente com o Criador e pôde desfrutar destes privilégios na terra. Eva pôde usufruir de um relacionamento perfeito com ele e soube desde o momento em que deu seu primeiro suspiro até o momento em que comeu do fruto proibido quem ela realmente era diante de Deus, sem a confusão e as mentiras que vieram com o pecado. Soube quanto ela significava para ele e o quanto ele significava para ela. Eva era inteiramente feliz, temos a certeza disso. Porém, naquele dia ou naquele momento, não estava firmada em suas convicções e foi tentada a acreditar no que uma das criações de Deus disse ao crer no que o próprio Senhor havia instruído. A primeira mulher criada por Deus foi enganada por estar vulnerável. Ela revela nosso lado suscetível e mostra como é importante estarmos na companhia de uma mente mais estável e racional para nos equilibrar em momentos decisivos. Nós somos o lado sentimental e desarmado do homem. Possuímos características diferentes que atraem a sua admiração e a de Deus, mas devemos ter a consciência desses traços para nos atentarmos em momentos determinantes como este, para que nossa consciência revele o que estamos prestes a realizar. Naquele instante, Eva colocou em risco suas convicções e acabou sendo influenciada pelo desejo de descobrir uma nova realidade para ela e Adão. Listando suas características, o perfil feminino também carrega o poder de influência, capaz de convencer e manipular. Da mesma forma que somos maleáveis com as nossas considerações, temos o poder de convencer outras pessoas a ser. Assim, ela convenceu Adão, que também pecou. Esse feito trouxe consequências gravíssimas, assim como Deus havia alertado. A partir disso, os dois perderam o privilégio de seguir com a vida de intimidade integral com o Criador. Ele, que antes era Senhor e amigo próximo, passou a ser um reflexo, um vislumbre, uma lembrança, um sonho muito bom. Acredito que mais triste do que sabermos que sofremos as consequências deste pecado foi para Adão e para Eva. Os dois provaram do perfeito propósito, da perfeita comunhão com Deus, mas foram impedidos de continuar vivendo daquela forma por causa da escolha que fizeram. Eva agiu com base na sua ingenuidade, sem saber quais eram realmente as consequências que os aguardavam por essa desobediência. Da mesma forma, a esposa de Jó também agiu de maneira vulnerável e sentimental enquanto enfrentava um momento de extrema tristeza. Os dois presenciaram a permissão do Senhor para que fossem levados os seus filhos, seus bens e a própria saúde de Jó. Diante deste sofrimento, ela o instruiu a culpar e a negar a Deus. Esta mulher quis se desvincular do seu Senhor para que os infortúnios os deixassem. Jó, porém, não pensava da mesma forma. Seu amor e temor pelo Senhor não haviam mudado. Ele decidiu permanecer fiel em sua fé, sabendo que tudo o que ele possuía fora dado por Deus e que, por este motivo, ele não deveria se revoltar. Jó se conformava com a sua condição de desmerecedor, sabendo que Deus é soberano sobre tudo que lhe confiou e continuará sendo, como está escrito em Jó, capítulo 1, versículo 21. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está firme em seu propósito, sabendo que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus estava com ele. Romanos 12, 2. Mesmo que não pudesse entender, tinha convicção de que essa era a vontade do seu Deus. Jó sabia que o Senhor estava cumprindo seu propósito e que ele carregava em seu coração somente pensamentos bons a respeito de seu filho. Além disso, o melhor que podemos receber do Senhor já nos pertence. É a salvação pelos nossos pecados e a vida eterna na presença dele. A importância de aceitar a perspectiva de Deus e saber que não merecemos o entendimento de seus feitos revela a nós o verdadeiro sentido da vida e, por mais estranho que pareça, nos traz descanso. No caso da filisteia Dalila, seu desejo não se atrelava ao que Deus tinha para ela, uma moça bonita que vivia entre os filisteus, cujo nome significa fraca. Foi admirada pelo homem mais forte presente em sua época, e talvez na história da humanidade.
Sansão negou-se casar com uma mulher do seu povo para se apaixonar por uma mulher que pertencia à nação inimiga. Ele foi atraído por Dalila, uma filisteia presa em seu pecado e sua falsa sensação de felicidade. Talvez essa fosse a oportunidade que Deus tinha para tirá-la da vida de idolatria e prostituição e fazer dela uma mulher de honra, esposa do homem mais memorável de todo o livro de Juízes, e um servo de Deus. Mas ela não enxergou essa opção, não pôde ver além da neblina que ofuscava sua natureza em Deus. Sansão, por sua vez, também não pôde enxergar além do pecado. Sua visão também estava ofuscada quanto ao que o Senhor pensava e esperava dele. Dalila pensava estar vivendo da melhor forma que podia, enquanto a ganância, a vaidade e a luxúria apenas a distanciavam cada vez mais de sua verdadeira essência. Ela nunca foi atraída pela vida que Sansão poderia lhe oferecer. Em vez disso, o traiu e fez dele o homem mais humilhado entre os filisteus, quando entregou a eles o segredo da sua força. Uma mulher presa em sua vaidade e em seu mundo cercado de suas próprias vontades, derrotou o maior guerreiro que o seu povo já havia enfrentado. A fraca derrotou o lendário Sansão. Dalila preferiu o dinheiro à esperança pelo amor daquele homem. Para ela, não existiria algo melhor para se almejar senão os bens materiais. Inconscientemente, trocou a plena satisfação no Senhor, que ela ainda não conhecia, por aquilo que sempre almejara, uma vida bem-sucedida financeiramente. Essa parece ser uma escolha singular quando não entendemos a grandeza da primeira opção, ou possivelmente, no caso de Dalila, nem despertamos curiosidade para conhecê-la. Ela trocou o caminho para uma vida completa no Senhor, descartando a oportunidade de receber o amor de Sansão, e ignorou a chance que tinha de enxergar a sua totalidade em Deus e ser completamente feliz nele. Nosso lado egocêntrico nos faz acreditar que o que temos para nós é maior e melhor do que aquilo que Deus pode nos oferecer. Jezabel foi uma mulher muito conhecida na Bíblia por correr atrás das suas próprias vontades e fazer o que estava ao seu alcance para realizar seus desejos. Ela foi esposa do rei Acabe, com quem comandou um casamento conturbado e cheio de disputa. Juntos eles adoravam o deus Baal e instruíam o povo de Israel a fazer o mesmo. Obedeciam a esse deus sendo idólatras e tendo a prática de furtar, assassinar, se prostituir e sacrificar crianças. Enquanto estava no comando, Jezabel se alegrava em ver profetas de Deus sendo mortos e, por vezes, foi a causa de muitos se desviarem do propósito de Deus, por medo e insegurança sob o seu reinado ou por influência da rainha. Por conta do seu desprezo pelo Senhor, Jezabel teve uma morte trágica, mais infeliz até do que as que ela causou. Esta mulher foi jogada da janela pelos seus próprios servos e comida pelos cachorros que estavam ali. Não sobrou nada de seu corpo além do crânio e dos pés. Não era possível nem ao menos reconhecer que aquelas sobras eram de uma pessoa. Com o passar dos reinados, ela foi sendo esquecida por qualquer feito agradável, lembrada apenas pela ruína que causou durante o tempo em que esteve no governo, que foi marcado por ganância e satisfação própria. Como é triste uma vida sem ter a consciência de que existe um Deus que nos criou para estarmos com Ele, que carrega a resposta para as nossas incertezas, o amor que tanto desejamos, o cuidado de que precisamos. Com Ele está a versão que almejamos ser, sem às vezes nem termos consciência disso. Quando não temos a visão, não podemos entender onde devemos concentrar nosso propósito e nos sentimos perdidas. Tentamos encontrar satisfação realizando nossas vontades, mas elas só revelam o quão longe estamos de encontrar o nosso sentido. O Senhor anseia pela nossa satisfação e nos presenteia das melhores formas porque Ele sabe, melhor do que nós mesmos, como alcançaremos o nosso estado ideal. Infelizmente, até mesmo se possuímos um relacionamento com Deus, corremos o risco de colocar tudo a perder se depositarmos a nossa esperança e expectativa no presente oferecido pelo Senhor e nos esquecermos de quem nos presenteou. Deus tinha um futuro e uma identidade para dar de presente a Mical, mas ela trocou este privilégio por não compreender quem era o Senhor para ela ou o que ele esperava que ela fizesse ao receber o presente.
Mical não estava preparada, apesar de achar que sim. Esta moça focou em suprir suas próprias expectativas por meio daquele presente. Achou que seu casamento seria capaz de realizar seus sonhos e acabou se esquecendo de que o único capaz de fazê-lo era somente o próprio Deus. A vida desta moça é apresentada no primeiro livro de Samuel. Mical era uma das filhas do rei Saul. Junto da sua família, vivenciou uma época de guerra entre o povo de Israel e dos filisteus. Seu pai, o rei, prometeu entregar a mão da filha mais velha em casamento para quem matasse o gigante Golias, que era o motivo de estarem em grande desvantagem. O servo que o Senhor usou para combater nessa guerra foi Davi, um homem sem porte físico nem idade reconhecida para executar tal feito, mas que derrotou o gigante e trouxe vitória ao povo de Deus. Vendo que havia sido Davi, a filha mais velha de Saul recusou a dar-se em casamento. No entanto, a filha mais nova de Saul, chamada Mical, amava Davi e quis tornar-se sua esposa. Ela acreditava que esta era a finalidade do propósito, se casar com Davi, o servo de Deus, e ser uma mulher plenamente realizada e completa. Com esta mentalidade, ela esperava do próprio presente o que somente Deus poderia oferecer a ela. Quando estamos alinhadas com a visão de Deus, sabemos que a alegria plena não vem de outro lugar senão dele. Nada presente neste mundo pode substituir a satisfação que é encontrada quando nos deparamos com o que o Senhor significa para nós de verdade. Se ele nos presenteou com um marido, isso é ótimo, mas a presença deste homem nunca vai ter o mesmo significado que sua presença. Ele nos criou e sabe muito bem que a idealização que elaboramos sobre a nossa vida representa uma montanha russa, repleta de expectativas e realizações frustradas. Somos pequenas por não percebermos que somente nele entendemos o real significado do fato em si, e não nos frustramos, porque nossa expectativa não está sujeita àquilo, mas se sujeita a ele. Nosso desejo por um relacionamento surgiu da sua vontade para nós, não para que um namorado, esposo ou filhos pudessem sustentar essa felicidade, mas para que ele somente o fizesse. Este papel foi de sua autoria para que, somente nele, encontrássemos essa satisfação. Nossa tendência é buscar em todas as oportunidades e fases da vida por alguém, porém não sabemos quem ou o que ele é. Entretanto, aqui está o momento da sua deixa. Faça as honras e se apresente a ele. Seu nome é Espírito Santo. Ele é o responsável pelo laço entre nós e Deus, a mais perfeita união que você presenciará. Como relata a Bíblia, o casamento de Davi e Mical foi delicado e infelizmente não durou por muito tempo, como era a vontade de Davi. Talvez o conto de fadas tenha chegado ao fim na vida de Mical e por isso notamos seu tom de indiferença conforme passava seus dias como uma mulher casada. Sua frustração por ter se casado com um homem almejado por ela e não se sentir satisfeita a tomou, fez dela uma esposa decepcionada. Houve momentos em que Davi necessitava da presença de Mical em sua vida. Ele era um homem casado, mas não tinha encontrado nela o papel de auxiliadora, amiga e companheira. Chegou o dia em que Davi esperou dela uma posição diante da sua necessidade, mas Mical não se dispôs a estar com ele e o deixou carregar seu fardo sozinho. Davi estava sendo ameaçado de morte pelo próprio pai de Mical, que foi tomado pela inveja de sua reputação. Por isso, ele decidiu que seria melhor fugir, até que o rei se acalmasse. Diante desta decisão, o único auxílio de Mical foi para conduzi-lo em sua fuga e o acobertar para partir. Foi decisão dela não dividir este momento de dificuldade com ele e deixá-lo quando ele mais precisava de apoio. Por pior que pode ter sido para Davi, o sentimento de abandono, por não ter sua esposa naquele momento de fuga, nem para apaziguar a relação entre ele e Saul, o desprezo maior ocorreu quando Mical declarou a seu pai que seu marido havia fugido sem o consentimento dela e de que havia sido ameaçada de morte por Davi, caso negasse deixá-lo escapar. Para ela, aquele casamento nunca deveria ter acontecido, mas para Davi, Mical era sua mulher e este laço nunca deveria ter sido desfeito. Quando pôde retornar ao reino, pediu que estivesse com ela e que pudesse reconciliar seu casamento.
Mical, no entanto, já estava casada com outro homem, como foi relatado em 1 Samuel. Ela poderia ter feito parte da linhagem de Jesus, amando Davi e honrando o Senhor na decisão que havia tomado quando se uniu a ele. Mas, em vez disso, preferiu alimentar sua ilusão em busca da união perfeita de sua plena satisfação atrelada a um homem. Obviamente, ela não a encontrou. Como diz a Bíblia, Mical recebeu um novo homem como marido, mas a extensão do seu casamento não pôde acontecer. Ela foi frustrada, mais uma vez, por ser uma mulher estéril, e não foi abençoada pela misericórdia do Senhor em lhe conceder esta honra. Deus a presenteou uma vez com um esposo, mas ela não reconheceu este presente e o desprezou de todas as formas. Portanto, o melhor que o Senhor poderia fazer a ela, em nome do amor que tinha pelo seu relacionamento com Mical, era, penso eu, não entregar outro presente, até que ela compreendesse o significado de Deus em sua vida. O melhor que podemos desfrutar nesta terra é apenas um reflexo da vida que teremos quando partirmos. Não subestime a presença de Deus. Se você ainda não o reconhece como o melhor presente da sua vida, talvez seja porque você não almeja entender sua totalidade. Realmente, nós só vamos contemplá-la quando estivermos com Ele no céu, mas enquanto isso, desfrute da presença do Espírito Santo. Deus não nos deixou só com a partida de Jesus, Ele nos entregou o caminho até a nossa melhor versão. Esse caminho está atrelado ao relacionamento que podemos desenvolver com Ele. Este é o casulo onde quem um dia o habitou nunca mais pode voltar a ser lagarta. Nunca mais pode observar o mundo apenas de forma terrena, mas depois de passar pelo processo, prossegue para o alvo, esquecendo-se do ambiente e dos costumes que se atrelava à sua vida de lagarta. Agora, como borboleta, prossegue em aprender a amar aquele que a conduziu até a conquista da plena satisfação, do pleno conhecimento de onde estava e de onde se encontra este ideal.